Boa tarde, eu sou a Gabriela Abreu, a minha orientadora é Adriana Leitão Martins, a minha co-orientadora é Nayana Pires da Silva Rodrigues e meu trabalho se intitula Realizações morfossintáticas do aspecto inceptivo no português do Brasil. Em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é aspecto e, de acordo com Conry, em 1976, aspecto diz respeito a diferentes modos de visualização temporal interna de uma situação. E, de acordo com esse mesmo autor, a gente pode ter uma divisão do que é aspecto e uma dessas divisões é aspecto gramatical. O aspecto gramatical é comumente indicado através da morfologia verbal, e nesse trabalho a gente vai focar nos aspectos gramaticais relacionados à inceptividade. Bom, e o que é inceptividade? Celso, Amorth e Alonso Freeman falam que o aspecto inceptivo é aquele que marca o início de uma situação. Tinko, em 1999, afirma que diversas línguas marcam morfossintaticamente esse mesmo aspecto, seja por meio de verbos ou advérbios que marcam o início de processo. Tanto esse autor quanto Conry apresentam, por exemplo, vários exemplos em inglês e no italiano. Tinko, então, exemplifica a veiculação do aspecto inceptivo por meio do verbo begin, em inglês, begin do something, ou seja, começar a fazer algo, e também por meio dos verbos começar e iniciar no italiano, iniciar a fazer algo e começar a fazer algo. Trouxemos aqui dois exemplos do autor, então, letra A, iniciaram a construir apenas duas casas, aqui no italiano seria uma sentença gramatical com o verbo iniciar, mas seria uma sentença duvidosa com o verbo começar. Por outro lado, nós temos a sentença B, ele começou a ser punido, que seria uma sentença gramatical com o verbo começar no italiano, mas seria uma sentença duvidosa com o verbo iniciar. Em relação à veiculação desse aspecto por meio de advérbios, Conry fala que é possível veicular a inceptividade por meio do advérbio suddenly em inglês, que é equivalente à nossa expressão adverbial de repente. Como no exemplo, de repente ele soube e entendeu o que estava acontecendo. Que é possível visualizar essa sentença, por exemplo, por meio dessa figura, que antes não sabia, a partir do ponto em azul, nós temos suddenly, então marca o início do processo de saber. Bom, tomando o português do Brasil agora como um ponto de partida para nossas discussões, nós fazemos uma equivalência, uma comparação dos verbos que Tink trouxe, então começar e iniciar, e discutimos também que é possível verificar a inceptividade desses verbos no português do Brasil. Então nós temos a primeira frase, começou o jogo, que é verificado também, podemos visualizar na primeira figura, então começou o início do processo da partida de jogo, antes não havia começado, então a partir da utilização desse verbo nós temos o início da situação, e também com o verbo iniciar. O cirurgião iniciou a cirurgia, que também é marcado pelo verbo iniciou no passado, marcando o início do processo da cirurgia que antes não havia iniciado. Então, esse verbo está marcando aqui o ponto de início. Ainda sobre o PB, há trabalhos que apresentam a possibilidade de veicular aspecto inceptivo por meio de perífrases verbais, como no Guia Chão 2007, com a perífrase verbal começar mais infinitivo, como nos exemplos ontem, começou a chover, comecei a nadar, o menino começar a desenhar um quadro. Da mesma forma, Jordão, 2018, também fala que é possível veicular inceptividade por meio de passar mais infinitivo. Ou seja, então ela passou a ter medo, quase nem saía de casa, ou então aí ele passou a frequentar a minha casa. Em todas essas sentenças, então, nós temos o início de um processo marcados pelos verbos auxiliares começar e passar, veiculados nas perífrases verbais. Dessa forma, nosso objetivo geral é contribuir para a descrição do aspecto nas línguas. Nosso objetivo específico é descrever as realizações morfossintáticas do aspecto inceptivo no tempo passado no PB, focalizando os verbos ou perífrases verbais e advérbios ou expressões adverbiais que possam expressar tal noção temporo-aspectual nessa língua. Tem duas. A primeira é de que o aspecto inceptivo associado ao tempo passado é realizado através dos verbos começar e passar e das perífrases formadas por esses verbos no PB. E a segunda hipótese é de que a expressão adverbial de repente está a serviço do aspecto inceptivo associado ao tempo passado no PB. A nossa metodologia se divide em duas, sendo análise de corpos e aplicação de testes de leitura. Em relação à análise de corpos, nós selecionamos o corpus do grupo de pesquisa Biologia da Linguagem. Nosso tempo de análise foi 3 horas e meia. O dado desse corpus era de fala espontânea, ou seja, transcrições de áudios de conversas e diálogos, em que os participantes desses diálogos e conversas eram nativos do PB, tinham de idades entre 18 e 50 anos, possuíam ensino superior completo ou incompleto e eram todos do estado do Rio de Janeiro. Já o nosso teste de leitura ele foi aplicado por meio do Google Forms. O nosso objetivo era de verificar se as perífrases começar mais infinitivo e passar mais infinitivo estariam veiculando o aspecto inceptivo. Nosso número total de participantes foram 34 falantes nativos do PB, entre 18 e 50 anos, também do estado do Rio de Janeiro, também com ensino superior incompleto e incompleto. E nossa composição do teste deu-se por meio de 8 sentenças-alvo e 16 distratoras, sendo que todas essas sentenças eram compostas por paráfrases, ou seja, interpretações de resposta, sendo 5 no total e mais um espaço para uma resposta de uma outra leitura caso o falante tivesse.
Então aqui a gente tem um exemplo de uma sentença-alvo, João começou a tocar piano, em que nós podemos ver vários exemplos de interpretação para essa frase. O falante e o participante do teste poderia marcar uma ou mais respostas, e além disso poderia selecionar a opção de outra resposta e dar uma interpretação própria, caso desejasse. Então, cada uma dessas opções de resposta nós fizemos uma paráfrase contendo um aspecto. Então, por exemplo, na primeira, ele iniciou o processo de tocar piano nesse instante, a gente tem um aspecto inceptivo sendo veiculado, enquanto que em outros nós temos outros aspectos sendo veiculados. Bom, aqui nós temos uma tabela dos aspectos veiculados em cada opção de resposta, ou seja, em cada paráfrase de interpretação que a gente colocou para os participantes, nas sentenças-alvo, e na letra A nós temos iniciou o processo de X nesse exato instante, veiculando então o aspecto inceptivo, ou seja, início de um processo. Letra B nós temos está prestes a iniciar o processo de X, veiculando então prospectivo, algo que está nem no início de acontecer, mas ainda não aconteceu. Letra C nós temos iniciou o processo de X recentemente, veiculando então o aspecto retrospectivo, algo que tem relação com recência. Na letra D nós temos iniciou no passado e continua até hoje para sentenças com começar mais infinitivo e vem fazendo X de tempos para cá para sentenças com passar mais infinitivo. Ambas as paráfrases então veiculando continuidade, algo que começou no passado e continua até o presente. Na paráfrase da letra E, nós temos a leitura de começou a fazer X com frequência, veiculando então a atualidade apenas para sentenças com passar mais infinitivo. Na letra F, nós temos a paráfrase iniciou no passado, mas já não faz mais, veiculando então uma experiência, ou seja, algo que começou no passado, terminou no passado e não chega até o presente. Nós fizemos tal divisão devido ao caráter dos verbos auxiliares, então nós queríamos testar se passar estaria mais relacionado com a habitualidade e se começar a marcaria apenas o início, ou se não chegaria até o presente, ou se acabaria antes, ou seja, se veicularia apenas experiência. Teria um maior número de experiência devido a marcar só a fronteira esquerda, ou seja, só o início de um processo. Então agora vamos para a análise dos nossos resultados do corpus e do teste. Bom, a partir da análise de corpus, nós vimos que a expressão adverbial de repente veiculou tanto possibilidade quanto receptividade, ou seja, no primeiro exemplo nós vemos de repente não está aparecendo porque é demo, ou seja, veiculando possibilidade, sendo equivalente ao advérbio talvez. E na última opção, no último exemplo, nós temos a piada da família que morria todo mundo de repente, que morria de repente de quê? Morria de repente de uma família. Então nós temos de repente marcando o início daquele processo de morte da família, que não havia começado antes, então tem início a partir desse de repente. Bom, a partir do nosso teste, nós vimos que ambas as perífrases elas foram interpretadas pelos participantes veiculando o aspecto inceptivo, como nós podemos ver aqui nessa linha, mas elas se comportaram de maneira diferente. Então aqui a gente tem 48 interpretações para começar A e 13 apenas para passar A, veiculando inceptividade, ou seja, início de um processo. No entanto, o que chama a nossa atenção também nesses dados são outros aspectos sendo veiculados por essa mesma perífrase e sendo interpretados pelos participantes. Então, nós temos retrospectivo, ou seja, relacionado com recência, um maior número com começar A, ou seja, 103, enquanto nós temos apenas 66 ocorrências com passar A. Enquanto isso, nós temos em continuidade um número muito maior em passar A, sendo 90 ocorrências, enquanto com começar A, os participantes interpretaram apenas 55 vezes. Em relação às perífrases, começar A mais infinitivo e passar A mais infinitivo relacionado com a habitualidade, essa leitura estava apenas relacionada com passar A, e mesmo assim nós tivemos alguns participantes escrevendo na opção extra de resposta uma interpretação com hábito. Enquanto na paráfrase F, que nós tivemos apenas experiência para as sentenças com começar, que está aqui em amarelo, nós tivemos um participante que entendeu também que havia experiência também numa sentença com passar A mais infinitivo. Então aqui a gente traz alguns exemplos, a gente tem com o aspecto inceptivo nessa leitura um exemplo com começar mais infinitivo de sentença-alvo, que tivemos mais ocorrências com começar. Em relação ao aspecto prospectivo, ou seja, a iminência de acontecer algo, a gente teve apenas um participante falando que havia essa interpretação com o Monique que começou a cozinhar. Em relação ao aspecto retrospectivo, nós tivemos mais ocorrências com começar, como eu falei anteriormente, nas sentenças, por exemplo, Luísa começou a fazer artesanato ou eu passei a costurar vestido de noiva. Na paráfrase de habitualidade, nós tivemos muitas ocorrências com passar A, muitas interpretações, e essa paráfrase estava apenas nessas sentenças com passar A, mais infinitivo, como a sentença João passou a estudar à noite, eles passaram a plantar árvores, e mesmo assim alguns participantes tiveram leituras de hábito nas sentenças com começar mais infinitivo e escreveram as respostas. Então nós temos aqui uma opção, Luísa adquiriu o hábito de fazer artesanato recentemente, e que além de ter habitualidade, a gente também consegue ver retrospectivo por meio do advérbio. Bom, em relação à continuidade, nós vimos que teve muito mais ocorrência com passar mais infinitivo, mas a gente trouxe aqui dois exemplos que foram relacionados também com ambas as perífrases. Então, Lucas começou a caminhar na praia e o motorista passou a dirigir muito rápido.
Bom, e por último nós temos o aspecto de experiência, que estava nas sentenças apenas com começar mais infinitivo, mas um participante escreveu na opção de resposta também essa leitura. Então nós temos a opção da frase-alvo, da sentença-alvo, João começou a tocar piano, e a opção que o participante deu, eles passaram a plantar árvores, mas já não plantam mais. Bom, aqui a gente traz nossa tabelinha de novo, só que um pouquinho diferente. A gente já falou anteriormente que a primeira leitura era apenas de receptividade, ou seja, iniciou nesse exato momento, nesse exato instante. No entanto, quando a gente vai analisar outras paráfrases e outras sentenças, a gente também consegue ver que há também início de processo vinculados com outros aspectos. Então, ainda que a gente tenha retrospectiva, continuidade, habitualidade, experiência, nós conseguimos também ver o início desse processo, ou seja, iniciou o processo, iniciou no passado, começou com frequência, iniciou no passado, já não faz mais. Então, ainda que a gente tenha outros aspectos sendo veiculados, a gente também consegue ver a co-ocorrência do aspecto inceptivo junto deles. Então, nós decidimos somar os nossos dados para verificar qual seria a porcentagem de veiculação ou de associação das nossas perífrases com inceptividade. Então, nós temos aqui nosso quadrinho aqui em cima, o aspecto inceptivo somado com o aspecto inceptivo e outros aspectos. Ou seja, somamos essas paráfrases que estavam com as setinhas. No entanto, a gente não somou os dados de começar com a habitualidade, porque as paráfrases que os falantes deram não tinham inceptividade, eram só relacionadas ao hábito. Então, aqui nós somamos, então, que nós vimos que de 219 interpretações dos participantes, 208 eram veiculadoras de aspecto inceptivo, foram associadas com esse aspecto, ou seja, 94,97%, enquanto que com o passará de 240 interpretações das sentenças-alvo, 226 foram relacionados com o aspecto inceptivo, ou seja, 94,17%, ou seja, a diferença é muito pequena. Bom, então a partir dos nossos dados do teste, nossa análise, a gente consegue concluir que a nossa primeira hipótese de que o aspecto inceptivo associado ao tempo passado é realizado através dos verbos começar e passar entre as perifrasias verbais formadas por esses verbos no PB não foi refutada, uma vez que os participantes interpretaram essas perifrasias como veiculadoras de inceptividade. Bom, além disso, a partir da nossa análise de corpos, nossa segunda hipótese de que a expressão adverbial de repente está a serviço do aspecto inceptivo associado ao tempo passado no PB também não foi refutada, uma vez que a gente achou uma ocorrência da expressão adverbial de repente veiculando inceptividade. Bom, então como primeiro ponto de discussão a gente traz a perífrase começar mais infinitivo pelo fato de que os informantes interpretaram na maioria das vezes essa perífrase como veiculando não apenas o aspecto inceptivo, mas também o aspecto retrospectivo, que mostra uma existência de alguma particularidade espiritual semântica desse verbo auxiliar começar, relacionada então com uma ideia de recência. Da mesma forma, nós trazemos para a discussão a perífrase passar mais infinitivo pelo fato de que os informantes interpretaram, em sua maioria, essa perífrase verbal veiculando não apenas o aspecto inceptivo, mas também o aspecto habitual, que demonstra a existência de alguma particularidade espectral semântica do verbo auxiliar passar relacionada à ideia de frequência. Bom, por último, a gente traz as duas perífrases em conjuntos para discussão, partindo do trabalho de Travalho em 2007, em que esse autor viu que as perífrases começar mais infinitivo e passar mais infinitivo veicularam o aspecto inceptivo, ou seja, o início de um processo, mas que comportaram-se de maneira diferente. Da mesma forma, nós podemos ver isso no nosso teste, em que nós tivemos as duas sendo veiculadas e interpretadas pelos participantes como veiculadores de inceptividade, mas elas se comportaram de maneira diferente, em que nós podemos ver que começar mais infinitivo teve um número maior de relação com o retrospectivo em relação a passar mais infinitivo, e por outro lado nós tivemos o maior número de associação de passar mais infinitivo com a habitualidade e continuidade se compararmos com começar mais infinitivo. Bom, a partir disso, a partir dessas discussões e análises, nós temos alguns passos futuros e se dividem em três. O primeiro deles é aplicar um teste de preenchimento de lacuna para verificar se há outras perífrases ou formas verbais possíveis para a verificação do aspecto inceptivo. Em segundo lugar, investigar a relação do aspecto inceptivo e do aspecto retrospectivo através da perífrase começar mais infinitivo. E por último, investigar a relação do aspecto inceptivo e do aspecto habitual através da perífrase passar mais infinitivo. Bom, essas são minhas referências. E muito obrigada por assistir.